Antes da gente começar a realmente construir o nosso projeto, né, eu preciso te ensinar como funciona a estrutura dentro do Webflow, né? Então, para você começar a construir teu site ali sem esquentar a cabeça, né, sem se complicar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, no Webflow, você sempre vai começar de forma descendente, né? Então, a partir do topo ali e seguindo em hierarquia, né? Então, você sempre vai construir elemento sobre elemento. Então, você está vendo aqui que começa com o body da página, né? Então, que é o corpo da nossa página. Depois a gente tem outro elemento aqui, né? Que é o page wrapper, que na primeira aula eu expliquei o que é isso, tá? Então, dentro do page wrapper tem outro elemento, né? E aí a gente já pula, né, para isso aqui, tem mais outro e por aí vai, tá? Então, sabendo disso, você tem que entender que tudo no Webflow é um quadrado, né? Então, um texto é um quadrado, tá? Uma imagem é um quadrado, essa imagem é um quadrado, o ícone é um quadrado também. Então, você tem que entender isso e eu vou explicar aqui visualmente, tá? E para organizar os elementos desse quadrado, seja verticalmente ou horizontalmente, um elemento chamado div, né? Que é basicamente isso aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é uma div, tá? Então, vou explicar aqui. Isso aqui é uma div, né? Lembra que eu falei que tudo no Webflow é um quadrado? Então, ó, isso aqui é uma div, tá? E aí eu vou imitar aqui como se fosse um texto, tá? Então, ó, isso aqui é meu texto, tá? O texto é um quadrado também, tá? Então, vou colocar aqui como se fosse um botão também, ó, quadrado. Vou colocar aqui uma imagem também, ó, né? Quadrado, tá? Né? Vou colocar, por exemplo, aqui como se fosse um ícone aqui em cima do meu texto aqui, quadrado, tá vendo? Então você tem que entender isso para você começar a construir ali no Webflow, né? Tudo é um quadrado. Então, e aí dentro dessa div eu posso jogar alguns elementos, por exemplo, um texto. E aí a gente tem algumas coisas para observar. Primeiro, tem dois atributos que a gente consegue passar na div, que é padding, tá? Padding e margem, tá? Então, primeiro eu vou começar explicando o que é padding. Basicamente, padding é o espaço interno da nossa div, né? Então, a gente tem um texto aqui e esse texto aqui eu vou centralizar ele, ó. Centralizei, tá? E aí, como é que eu faço para saber qual o padding desse texto aqui? Então, ó, eu seguro o Alt, tá? E vejo aqui. Então, eu vou saber o padding que ele definiu ali, né? No protótipo. Sabendo disso, a gente constrói lá no Webflow, tá? E o que é margem, tá? Basicamente, margem é isso aqui, ó. Eu tenho um texto e eu vou colocar um ícone aqui, ó. Vou colocar uma estrela. Deixa eu mudar a cor desse texto aqui. Então, a gente tem esses dois elementos aqui, tá? E eles estão separados, ó, tá vendo? E isso aqui se chama margem. Então, ó, vou clicar no texto e vou segurar Alt aqui, ó, tá vendo? A margem entre eles dois é 23, né? Que é o espaçamento entre esses dois itens aqui. Então, tá vendo aqui, ó, 23. Isso no Figma, mas no Webflow é igualzinho. Você consegue definir ali o espaçamento entre itens, tá? Outra propriedade muito importante no Webflow é uma configuração que você passa chamada Flexbox, tá? Uma propriedade. Então, com Flexbox você vai conseguir definir se você quer alinhar um elemento horizontalmente, tá? Então, eu quero essa estrela aqui do lado do meu texto ou quero ela embaixo, né? Então, a gente tem essa configuração no Flexbox, né? Que é align vertical ou align horizontal ou align vertical, tá? Que é um embaixo do outro, tá? Inclusive esse aqui é o comportamento padrão, né? Como eu expliquei lá no início, o Webflow ele sempre vai jogar o elemento para baixo, tá? Ele sempre vai ter essa hierarquia aqui, né? Então, isso aqui é todo o básico que você precisa para começar a desenvolver lá no Webflow, tá?